Na 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 na. Black hole, se eu tô na tribus black hole. Acordo do dream ou black hole. Em qualquer espaço black hole, black hole, black hole. Já está? Temos que a mesma roupa. O outro vai ser primeiro, não é? É o que tu quiseres. Não, mas só temos dois. Portanto, Não digas isso em voz alta. ok, vai ter que ser. Aquela regularidade que falaram. Não, vai ser. Não, vai ser. Tem que ser, tem que ser. Vai ser. Mas estamos com a mesma roupa e curiosamente hoje estamos quase iguais, meu. Estamos quase iguais. Não, estamos um bocadinho Eu diferentes. estou mais beto. É um bocadinho mais beto. E eu tenho estas tatuagens tipo de presidiário e tal. Faz parte dos gangues. Sei, tu agora estás todo tatuado, pá. Quase todo. Ainda faltam algumas. Ok, achas que. Sentiste algum preconceito? De alguma maneira? Ou até de ti próprio? Tipo, será que as pessoas vão gostar das minhas tatuagens? Será que. Eu acho que isso a gente sente sempre. Tipo, será que o pessoal curte? Mas isto com tudo, com Não, o mas- cabelo, com a roupa, com Não, tatuagens é também. mais o, sei lá, o que é que o meu patrão vai dizer sobre isso? O que é que a minha entidade patronal vai dizer sobre isso? Não vou. O que é que a senhora da mercearia vai achar? Qualquer Sim. coisa assim, estás a ver? Eu não senti isso Uhum. e tenho aqui experiências diferentes. Porquê? Porque enquanto personal trainer é um mundo já. Bem, personal trainers têm tatuagens, mas eu quando fiz as tatuagens estava numa escola pública, Ok. enquanto professor. E aí podia ter sentido mais, mas também nunca senti. Não sentiste? Não sei se é pela minha barreira, que eu acho que sempre fui um bocado forte nesse aspecto, Uhum. tipo, e não é ingenuamente a não ouvir as críticas ou assim. Se houver, é tipo, para lidar com elas. Tipo. Ainda há pouco tempo aconteceu-me há pouco tempo a minha mãe dizer-me: olha, vamos jantar com os teus primos, não tragas aquela camisa aos buracos que tu gostas de usar. Pois. Tipo, ela diz aquilo sem maldade nenhuma, mas eu digo assim: oh mãe, eu visto o que eu quiser. Estás a ver? E sempre fui um bocado assim. Portanto, respondendo à tua questão, não sei se eu não senti por essa minha barreira ou porque de facto não ouvia essa crítica. Percebes? Pois. Sim, eu nem estava tanto a falar da crítica, eu estava a falar mais. A pessoa olhar de alto a baixo, tipo, o que é que este gajo. Olha, posso dizer aqui uma coisa interessante. Que as tatuagens acho que nunca senti, mas já tive em situações da minha vida onde perguntaram assim: mas o menino é português? E eu: sim, sou português. E ela: não, mas a sua mãe ou o seu pai é português. Uhum. Então, e aqui vai lá um tema mais polémico, eu não acho que o racismo seja sistematizado na sociedade, como algumas pessoas acreditam. Acho que pelo menos nas nossas sociedades, acho que não. Mas de facto, há coisas estranhas. Há pessoas estranhas. Há pessoas que não têm sensibilidade de. Yeah. Que se calhar não devo estar Então, a falar disto. Né? Eu senti, não sentindo o racismo, porque eu não sou ninguém para dizer isto, mas senti tipo, se é isto Invasivo, não é? se é isto que as pessoas sentem, Yeah. é de facto mau. Sentiste invadido, não é? Ai, assim, que falta de sensibilidade desta pessoa. Hum. E portanto, não tem nada a ver com as tatuagens, mas sim com o meu tom de pele, que eu sou assim um bocado mais moreno. Uhum. Então, pelos vistos, não Pois, posso ser português. E é por isso que o episódio de hoje é sobre aliens. Para introduzir o tema, estávamos aqui a fugir bem. O episódio de hoje é sobre vida extraterrestre. É, sim. Bem, não é sobre aliens especificamente, não é? Mas, ok. Eu não sei muito bem como é que é de começar este podcast, mas pronto, eu vou introduzir então. Esta ideia surgiu-me recentemente porque saiu um estudo do telescópio James Webb. Não sei se estás familiarizado com isso. Nada. Repete outra vez o nome? James Webb. James Webb é só o nome do telescópio. Ok. Está a chover. Está de chuvas. Está de chuvas. Pronto. O telescópio James Webb é atualmente o telescópio mais avançado que nós temos. Consegue ver a milhares de milhões de anos de luz de distância. E o telescópio James Webb analisa de planetas através da espectroscopia. Também não sei se sabes o que é. Não. A espectroscopia é o estudo da interação da luz com a massa, com os objetos. Okay? E através da espectroscopia nós conseguimos analisar o conteúdo químico da luz, certo? E pronto, saiu recentemente um estudo do James Webb em que ele fez uma observação de um exoplaneta. O planeta chama-se K218b, não tem um nome assim muito pomposo.
E através da espectroscopia desse planeta, detectou-se na sua atmosfera, ele tem uma atmosfera rica em hidrogênio e muito provavelmente tem oceanos líquidos, ou seja, água líquida. Uhum. Detectou-se nessa atmosfera uma molécula que é a DMS, que é qualquer coisa sulfeto, tem um nome muito estranho. Uma molécula que na Terra, que se saiba, só é produzida por formas de vida orgânicas. Ou seja, só existem processos bióticos de produção daquela molécula. Existem os processos bióticos e os abióticos, não é? Isso Sim. deves saber. E não existe nenhum processo conhecido abiótico que produza aquela molécula. E portanto existe Probabilidades. existe alguma Expectativas. probabilidade, existe alguma probabilidade de a produção daquela molécula naquele planeta que está na zona habitável da sua estrela ser produzida por uma forma de vida orgânica. E isso é uma coisa incrível que nunca se tinha descoberto e descobriu-se agora há pouco tempo. Certo. Então porque o tema seria a vida extraterrestre ou seria... Isso é vida, não é? Pois, mas era isso que eu ia fazer. Era isso que eu ia perguntar. O que é para ti vida extraterrestre? Porque eu acho que para a maioria da parte das pessoas, quando nós dizemos vida extraterrestre ou alien, ou quando nós dizemos mais derivadas denominações, pensamos numa vida assim, É um gajo como branco nós. com duas antenas, não é? Ou olhos grandes. parecidos Ou connosco, parecidos. mas com um grau de consciência igual à nossa. Sim, Ou seja, eu acho que isso são duas discussões diferentes, não é? Se há vida inteligente ou se há vida, são coisas diferentes. pois é isso. Se houver um peixe nesse planeta, é um alien, efetivamente, não é? Porque é uma forma de vida alienígena, Uhum. que é uma forma de vida fora da Terra. Portanto, Mas achas que é, desculpa interromper, mas achas que é fundamentalmente diferente haver um peixe ou haver uma molécula, uma partícula com aquele sulfato que tu estavas a dizer há a pouco? molécula é produzida pelo fitoplâncton. Eu Ok. acho que não disse isso. Não? Portanto, ou seja, o fitoplâncton, pelo menos na Terra, é o que se conhece, é o único processo por qual o DMS se produz é porque o fitoplâncton a liberta. E por isso é que ela está presente na nossa atmosfera. Portanto, a conclusão do estudo foi, muito resumidamente, vou trazer por miúdos. Ou existe fitoplâncton nesse planeta, ou existe um processo abiótico do qual nós não temos Desconhecemos. conhecimento. Uhum. E só por curiosidade, não sei se falaram isso no estudo, esse planeta em particular, as condições atmosféricas, as condições gravitacionais, era semelhante à da Terra ou nem por isso? Não era semelhante à da Terra exatamente, mas está na zona habitável, considerada habitável. Daquele planeta? Daquele planeta, desculpa, daquela estrela. Certo. Ou seja, o K218b, ele orbita a estrela K218, daí o nome. É o primeiro planeta a contar da estrela. Portanto, aí já é um bocadinho diferente da Terra, mas está longe o suficiente para ser considerado na zona habitável. Ok. E além dessa molécula tem dióxido de carbono, tem hidrogênio, tem metano, Tem algumas coisas. tem condições Sim. propícias a isso. Ou seja, o que tu disseste ali de ser a primeira perto da estrela seria, imagina, o nosso Mercúrio estar a uma distância suficiente do Sol onde fosse possível Haver ver vida, condições exatamente. para a vida. Yeah. Estou a perceber. Que no nosso sistema solar, esse planeta foi a Terra. Esse planeta foi a Terra, exatamente. E no outro sistema solar, né, no caso dessa estrela, pode ser outro Pode planeta. ser esse. sim. Ok, mas então acho que aqui há várias coisas interessantes que gostava que a gente falasse. Mas a primeira era essa vida, tu considerarias essa vida extraterrestre, esse sulfato, eu não sei o nome, O por isso, fitoplâncton. o fitoplâncton. O sulfato Imagina que agora era provado, é o que ele era provado liberta. mesmo que o estudo era amplamente reproduzido e que era um consenso enquanto sociedade, nós admitíamos Uhum. há aquele formato de vida lá. Uhum. Considerarias uma vida extraterrestre? Eu consideraria, sim. Porque, assim, Ok. pela própria definição, vida extraterrestre é tudo o que é uma Extra- forma de vida orgânica fora da Terra. Fora da né? Terra. Sim, eu não sei, é só quando a maior parte das pessoas pensa em vida extraterrestre, é isso que estão a associar. Não estão a associar com isso. Mas aí é o que as pessoas associam a uma forma de vida inteligente. Inteligente, exatamente. Aí não há evidências ainda para isso. Mas o que não deixa de ser, o que não faz com que este estudo seja menos extraordinário. Pelo menos para mim é extraordinário. Porque a própria vida na Terra, que é o nosso planeta, que nós sabemos exatamente o que é que tem e o que é que não tem aqui dentro, nós ainda não temos 100% de certeza de como é que a vida surgiu.
Uhum. Porque a vida surgiu de um processo abiótico. Existem algumas hipóteses, umas mais ou menos corroboradas, Sim. mas não existe ainda um consenso. Essas hipóteses que estás a falar é multiverso e mecânica quântica? Ou não? Não, isso é mais o surgimento do universo, não é? Eu estou a falar da vida, exatamente. Da vida da propriamente vida dita. na Terra, sim, da vida na Terra. E não se sabe? Não se tem a Da- certeza, não. Na teoria de evolução seria... Não, a teoria da evolução só se propõe a explicar como é que a primeira forma de vida chegou a todas as formas de vida que existem hoje em dia. Mas não, como é que essa primeira forma de vida surgiu? Não. Isso é, Ok. isso é o estudo da biogênese, é um estudo à parte. Sim. E foi de um processo abiótico, ou seja, foi se não havia nada, não é? Não pode surgir de um processo. Mas no fundo a questão vai se assemelhar muito à questão da formação do universo, não é? Acho que a discussão seria igual. Não, mais ou menos, porque, ou seja, qual é a teoria mais consensual? É que nos primórdios do planeta Terra, o planeta era com um vulcanismo muito ativo, tinha muitos vulcões. Os vulcões têm elementos químicos que surgem do núcleo dos planetas, certo? E portanto, com uma atividade vulcânica muito grande, expelia-se muitos químicos para a atmosfera, isto durante milhões e milhões de anos. Depois do planeta arrefecer, esses químicos que estavam na atmosfera choveram para os oceanos, e dos oceanos foi onde teve a origem da vida. Eu estou, obviamente, a simplificar. Sim, isso para o estudo da biogênese, então. Da biogênese, de Da como formação é que a da vida vida. surgiu no nosso planeta. E não do universo. E não Ok, do está a perceber a universo. diferença. E não do, Sim. exatamente. Ainda assim, pronto. Diz. O que disseste é a teoria mais consensual, Aham, segundo um consenso científico, não é? certo. Sei lá, levanta-me várias questões aí Não, carece de muita, e é muito difícil, muita explicação. testar também, digo eu. Não sei. Ou Sim. verificar. Pois, sim. Mas São coisas há pronto, milhares e milhares de anos. E é extremamente complexo, porque são processos químicos que demoram milhões de anos e existe a síntese de elementos químicos que formam proteínas. Ou seja, Mas, igual voltando à questão da outra estilo que estávamos a falar. aminoácidos e depois proteínas. Yeah. Ou seja, deixa-me ver se percebi bem nessa questão da biogênese. É porque se formaram as condições necessárias e ideais para dar origem a essa primeira partícula, essa primeira célula, que depois dá origem à teoria da evolução Unicelular, explica. sim. Pronto. E depois é desenvolvida. E o que poderá estar em hipótese é que nesse planeta está numa fase onde essas condições podem estar a criar. Não necessariamente, pode estar numa fase onde as condições, assim, pode haver várias hipóteses. Pode estar a criar, sim. Pode estar numa fase Ou que já criou. ou que que é já criou, mas já criou e não passa daquilo. daquilo. Porque Não tem outras necessariamente condições. Tem que evoluir, não é? Sim. Se calhar as formas de vida que lá existem pode ser só fitoplâncton em oceano e não tem necessidade de se adaptar a um ambiente diferente. Portanto, se o ambiente daquele planeta é exatamente igual há milhares de milhões de anos, o fitoplâncton não vai se tornar outra coisa que não fitoplâncton. Sim, mas Ou seja, o interessante do estudo não é tão isso, é mais de como é que surgiu. Porque nós cá temos todas as condições para saber e não sabemos, e nós estamos agora a ver que noutros planetas também existe essa hipótese. E eu acho isso Sim, interessantíssimo. sim, eu também diria que é interessante, mas acho que é fundamentalmente diferente se for desenvolvido e se acabar em última análise a inteligência. Não, isso é inclusive. Isso é, ou seja, O que é que achas? Achas que existe? Achas que não existe? eu acho que Tipo aliens mesmo, tipo... eu acho que a probabilidade de acontecer aquilo que tu agora mencionaste na estrela, por exemplo, aquele exemplo que dás muitas vezes, existem milhares e milhares de estrelas e planetas, achas que nós somos a única vida inteligente? Uhum. Eu acho que é um argumento não sincero quando aplicado à vida inteligente e não quando aplicado à vida extraterrestre como nós a definimos agora. Eu acho que nós não temos nenhuma evidência até hoje para aplicar esse argumento à vida inteligente. Ou pelo menos, se fosse uma teoria que quiséssemos testar, tínhamos que, obviamente, partir do pressuposto que essa civilização, essa vida inteligente, nunca teve a capacidade de comunicar connosco ou não quis. E também é uma teoria que não é provável, não é possível ser provada. Em termos probabilísticos,
a mim apanha-me muito mais na cena que tu mencionaste agora à volta daquela estrela, acho perfeitamente possível e estou curioso sobre o estudo. Em termos sobre vida inteligente, não sei. Mas Epá, tudo é aquilo assim. que eu fui estudar, não. Pois, E acho que não temos evidências nenhuma para dizer que sim. sim, não tens, mas a ausência de evidência não é evidência da ausência. A ausência de evidência. Não termos evidência para dizer algo. Não é evidência de que não existe. Sim, Entendes? mas aquilo que tu vais acreditar é com base nas evidências que tens até ao momento. Sim, mas tu podes só fazer conta de um ponto de vista probabilístico. Não é? Ou seja, no universo observável existe uma civilização. Somos nós. Uhum. É que 98% do universo nós ainda não observamos sequer. Entendes? É o mesmo que tu dizeres, tu vais a um oceano, vais a uma praia, tiras um copo, enches um copo e dizes não há peixe neste oceano. Entendes? Estou a perceber porque ainda não exploraste, ainda não Porque viste os em peixes. 99% tu ainda nem sequer viste, nem sequer olhaste. Além que o universo está em constante expansão. Portanto, eu também não sei, eu não tenho uma resposta. Existem pessoas deste campo que eu acho que são conceituadíssimos que acham que não existe, de facto. Uhum. Acham que as condições na Terra são tão especiais e tão diferenciadas e são ateus. Uhum. Mas acham que não existe de facto vida inteligente. Eu já sou mais relutante em afirmar isso. Mas compreendes que essa tua relutância perante o tema seria, e corrija-me se eu estiver errado, mais por esse exercício probabilístico de existe tanto que nós Sim, sim, conhecemos, sim, sim. então vou assumir que é possível. Eu também assumo que é possível. A Sim. questão que eu estou a perguntar é se achas, neste momento, em 2025, se achas mais provável haver ou não haver. Se eu tivesse que dar uma machadada, eu diria que sim. Que existe? Que existe. Pois eu acho que tendia para o outro lado, que não existe. Eu diria que sim. Porque a própria escala do universo é assustador. Não sei se. Eu às vezes vejo vídeos da escala do universo, ou seja, o nosso Sol comparado com outros sóis, com outros buracos negros, com outras galáxias. É assustador. Uhum. Só o puro tamanho e a pura quantidade de matéria e de massa que nós vimos, fora aquilo que ainda não vimos, é tão grande e é tão abundante e é tão que eu acho mais provável o que aconteceu na Terra ser reproduzido no outro lado. Acho que é Percebo. muito improvável, acho que não há aí Certamente não é de todos os instantes que acontecem, não é? não vai haver civilizações inteligentes aí em qualquer canto, mas eu acho que sim, eu acho que muito provavelmente pode haver civilizações inteligentes em sítios que a luz Não chegou ainda. ainda não nos chegou. Sim, Entende? há anos de luz que ainda não De chegou. tão grande que o universo é. Percebo. E portanto eu diria que provavelmente sim. Mas então, nessa tua hipótese, tens que assumir que a civilização não consegue comunicar ou não quer comunicar. Ou não quer, ou não consegue, ou é assim, ou é uma Acho que é só civilização essas duas opções. completamente diferente do nosso. Não, é assim, pode. Quando eu digo esta vida que estamos a falar agora é inteligente e consciente. Sim, Portanto, mas- tem que ter algum método de comunicação, não, Não, é? mas pode ser uma forma de vida tão diferente que a comunicação nem é uma possibilidade. Só se fosse um encontro físico, não é? Em que... O que é que pensas quando diz isso? Porque quando eu penso... Porque nós, quando estamos a basear essa nossa visão de vida consciente, é como a conhecemos cá. Certo. E, portanto, Mas como é que seria comunicar? Como é que eles comunicariam eles connosco? podem fazer... Não estou a dizer como é que Pronto, é. mas isso tem que ser no mesmo espaço físico, não é? Não necessário, quando digo comunicar é da mesma maneira que nós temos esse telescópio, eles terem tecnologia, percebes? Para chegar-se cá. E eu acho que é facilmente, nós diríamos que essa civilização pode não ter essa tecnologia. Não estou a dizer que é por isso que não há. Estou a dizer é que uma coisa é que nós sabemos, ainda ninguém comunicou connosco, nem connosco com eles. Portanto, se houver, Nós tentámos. Ninguém respondeu. sim, se houver, não têm capacidade de comunicar connosco, ou a capacidade, ou Não querem. não querem. Acho que não há mais nenhuma opção. Talvez sim. E se não têm capacidade, ou não querem, deixa-me olhar para dentro, meu. Sim, claro. E olhem antes para dentro do que lá para fora. Estamos só a teorizar. Mas essa questão abre outras portas. Porquê é que não querem?
Eu acho que se houver, a primeira opção é mais provável não conseguirem. Acho que é mais provável do que não quererem. Mas sim, se for o não quererem, É assim, há bué de existe, questões. existe realmente um exercício mais metafísico, que é o do Berserker, que é que nós sabemos uma coisa: o universo tem recursos. O universo não. Planeta. Sim, o nosso sistema planetário tem universos. Tem Recursos finitos. E muito provavelmente uma espécie que queira perdurar durante milhões de milhões de anos vai ter que procurar recursos fora do seu sistema planetário. E portanto, se isso acontecesse lá fora, a milhares de milhões de anos de luz de distância, Mais tarde ou mais cedo. não, e pode ser um cenário caótico. Pode ser civilizações a acabarem-se umas às outras. E portanto, alguém que nos veja, a nós, que tenha a capacidade de nos ver a nós e nós não nos vemos a eles, eles podem querer estar quietos. Porque eles não querem despertar o monstro que eles acham que nós podemos ser. Entendes? Se o cenário do universo for caótico, isto obviamente é muito especulativo, se o cenário for caótico e realmente são civilizações a comerem-se umas às outras, eles não vão comunicar connosco, porque nós não sabemos o quão mau aqueles gajos são. Portanto, nós estamos aqui bem no nosso canto, deixa-os estar no canto deles. Entende? Pois, acho que não sei se... Obviamente é muito especulativo. É. Mas, Podias facilmente dizer o contrário, é tipo, olham aqui para nós e vamos roubar os recursos todos deles, porque a gente pois, somos mas pior que eles. nem certeza, não é? Porque assim, eles estão, se tiverem, estão muito longe de nós. Muito longe. Eles não conseguem ver os recursos que nós temos. Eles conseguem talvez detectar através destes estudos que nós temos a atividade biológica. Não sabemos, é tudo especulativo, né? Tudo especulativo. Podem ser muito mais avançados que nós, podem ser muito Não, menos. mas existem as leis da física, né? E aí tu não consegues ultrapassar. Tipo, Essas barreiras a lá. questão da velocidade da luz é impossível de ultrapassar. Nada que tenha matéria consegue viajar mais depressa essa velocidade da luz. Portanto, se uma coisa... Olha, este planeta está a 124 anos-luz de nós. Portanto, mesmo que tu viajes à velocidade da luz, que é impossível, 124. matematicamente impossível, vais demorar... Sei lá, se tu viajas a 99,9% da velocidade da luz, vais demorar 200 anos-luz a viajar até aqui. É completamente impossível, de um ponto de vista prático, não é? Só se for uma espécie que dura, que a esperança média de vida não é 80 anos, é 500. Aí talvez Sim, seja mais há prático. sempre, neste grau da especulação, há sempre teorias que nós podemos desenvolver. Mas eu gosto mais da discussão no sentido, para ti, ou não vou dizer para ti, vou dizer para nós, se de facto existir, por isso é que eu fiz a diferenciação, se de facto existir essa possibilidade iminente de vida consciente e inteligente noutro planeta, para além da Terra, acho que um paradigma cá, dentro, muda drasticamente. Se for tipos de vida, como tu falaste do fitoplâncton, acho que não muda. Sim, não muda para a pessoa, para a pessoa comum. Para a pessoa, sim, claro que não muda, mas é um processo interessante mesmo. Mas Sim, não estou a dizer que não é vai interessante. Mudar, não vai mudar, sim. Mas por isso é que acho que são questões Diferentes. É. Mas se os gajos aterravam aí agora, como é que era estranho? Olha, então, aquela pergunta que se faz muito. Imagina que havia, Aham. que nós já tentámos comunicar com outros. O que é que tu mandavas para tentar comunicar? O que é que Isso já foi feito. já foi feito, já? Houve uma Mandaram missão que é música. a Voyager, acho eu. Sim, ele mandou uma data de coisas. Mas o que é que tu mandavas? O que é que eu mandava? Compilado de golos do Cristiano Ronaldo. Vai. Não sei, não faço ideia. Por acaso não sei. Eu também não sei, meu, mas eu vi isto num outro podcast e não quero tornar este podcast sobre este tema em particular, mas eu vi isto que achei muito interessante. O gajo disse-lhe assim, era um gajo obviamente religioso, e disseram-lhe assim, tu imagina que há uma vida extraterrestre qualquer mais inteligente que nós, e disse assim, eu pus isto aqui na tua cabeça só para tu achares que era assim, não sei o quê. E o gajo disse que a ideia de Jesus é mais inteligente que tu próprio, que me meteste essa ideia dentro de mim. Yeah. Isto foi um bocado confuso, não é? Não, eu estou a perceber. Portanto, eu acho que não ia mandar para eles a ideia de Jesus, porque acho que queria mandar coisas mais engraçadas só para nós comunicarmos e bebermos copos, ou tentarmos. Será que eles bebem sequer? Sim, estou só a especular, obviamente. Mas nessa tentativa de comunicação, tentaria que fosse uma comunicação cordial e positiva, e portanto acho que não ia mandar Jesus porque isso é uma coisa mais pesada e mais conceptual. Provavelmente ia mandar um jogo qualquer desportivo, ou para verem como é que é a nossa cultura. Não sei, estou a especular. Mas ainda assim, o que eu quero dizer com isto é,
ainda que houvesse vida extraterrestre, nós temos ideias cá dentro da nossa vida consciente que eram paradigmas. Achas que abalava alguma Abalava, certamente. A minha própria crença pessoal e a igreja e a crença de muitas pessoas, enquanto sociedade geral, mesmo para os ateus e para Sim, quem não é ateu. Mas ainda assim eu não sei, depende do tipo de vida, lá está. Mas eu não sei se não ficava com o paradigma. Porque a certa altura vi um filme ontem muito interessante. Epá, pois, isto é para ligar, isto é bem estranho. Mas pronto, basicamente é, ela a certa altura diz: eu numa outra vida quero ser uma borboleta e enquanto borboleta vou pousar exatamente no dedo das pessoas, porque assim elas saberão que sou eu. Porque ela estava a expor isso agora, então as pessoas mais tarde iriam saber. Ela no final do filme morre e ao olhar para a mão, para a própria mão, vê uma borboleta. Mesmo até o último segundo do filme ela está a ver a borboleta. Nos últimos 2-3 segundos ela continua a olhar para a mão e a borboleta não está lá. Ou seja, a borboleta se calhar nunca esteve lá. Ok. Ainda assim, isto depois tinhas que ver o filme e perceber todas as escolhas possíveis, as melhores escolhas que ela podia ter tomado, ela teve, que a levaram a ela imaginar ali a borboleta. Portanto, eu não sei se não se imaginar a borboleta não é a melhor opção. Isso não é verdade o suficiente. Isso quer dizer o quê? Pois isto é bem confuso. Que mesmo que houvesse vida extraterrestre, o paradigma de Ok, estou a perceber. Acho que é o possível. paradigma de Jesus, neste caso, e pá, não queria tornar este podcast sobre isto, mas de Jesus e de perdão sem limites e de amor. Sim, ou seja, o paradigma que temos atualmente, não é? Não sei se temos, mas Tu tens. gostava que tivéssemos uns pelos outros, né? Que não sei se não era superior a isso. Mas achas que se abalava? Completamente. Achas Porque que nós somos feitos à imagem de Deus, não é? É isso que nos é dito. Se houver outros que não são à imagem de Deus. Mas eu não vejo Deus como criador do planeta Terra apenas. Eu vejo Deus como criador do universo todo e possivelmente também podia ser criador dessa vida. Eu já ouvi pessoas religiosas a dizer, pronto, criou aqui, criou lá também. Não, é isso que eu estou a dizer. Eu vejo Certo. Deus como criador do universo e portanto podia ter criado essa vida também. Mas ainda assim a nossa interpretação sobre tudo o que aprendemos até agora era completamente abalada. Isso é Tipo, diferente. É. iam ser criadas novos paradigmas, novas concepções. Possivelmente podiam ser coligadas, não sei se é a melhor palavra, mas ia ser um abalo gigante. Tipo, iam ter que nascer mais não sei quantos filósofos para tentar compreender este fenómeno de Deus, não sei o quê. Era um paradigma completamente diferente. Acho que ia ser... Mas aquilo que eu disse do filme, e desculpa, é de um filme que se chama Heretic, é um filme, posso dizer terror, um thriller, que toca em questões da religião, mas não é propriamente a favor da religião. Portanto, eu não estou aqui a dizer que era a favor ou contra. Estou a dizer que é muito interessante perceber que todas as escolhas... Pá, vou dar aqui um spoiler, não faz mal. Está um gajo para lhe espetar uma cena aqui e ela está a rezar por ele. Ou seja, e tu percebes, ela não podia fazer mais nada, era tipo a única opção. E a certa altura não Podia se... rezar por ela. Não, ela estava a rezar pelos dois. Quando digo por ele, não era só por ele, é rezar pelos dois. Mas era tipo a aceitar a sua própria morte. Aquilo são tudo simbolismos para aquilo que a gente conhece da religião, obviamente. Certo. E o próprio vilão, que é a pessoa que está a espetar isso, era muito mais conhecedor sobre a religião do que ela. Portanto, é super interessante. E essa questão que fica no fim de... Estava lá a borboleta, não estava? A gente acho que pode argumentar fortemente que estava a borboleta. Mas mesmo se não tivesse a borboleta, ela é incrível, meu. A borboleta é incrível. A borboleta que é ela. Sim, estou a perceber. Pois, mas isso fica um bocado difícil quando... Isso agora, voltando ao tema. Fica um bocado difícil de aceitar o paradigma quando existe uma coisa que vem abalar Refutar. completamente, não é?
E nesse caso, achas da vida extraterrestre consciente, achas refutável? Eu acho que refutava, sim. Porquê? Eu acho que refutava o paradigma material que nós temos do espiritual. Entendeste? O que é que queres dizer com isso? Vamos falar sobre isto, não é? Pois, eu não queria tornar isto sobre isso. Eu também não, mas pronto. É. Eu acho que a nossa sociedade tem como base certos alicerces. Esses alicerces estão muito dependentes do espiritual, mas o espiritual que nós temos conhecimento foi traduzido para material, certo? Certo. Bíblias, Alcorão, etc, etc, etc. Muitos e muitos filósofos, muitos filósofos, muitos livros, Não. muitos textos religiosos, etc. O que seja, de qualquer tipo de espiritualidade. E eu acho que a existência de uma vida inteligente, extraterrestre, com uma tecnologia muito superior à nossa, porque eles chegaram até aqui, iria abalar esse materialismo. Entendes? Ou seja, não quer dizer que o espiritualismo fosse erradicado, eu não acho que ia ser, mas ia ter que ser repensado. Ia ter que ser, ok, temos que Sim, há coisas que nós não sabemos e... e se calhar, pronto, ia realmente abalar. Acho que sim, acho que ia Yeah. abalar. Pelo menos a percepção que nós temos do que é verdade. Vamos ver onde é que do isso... é Quer verdade. dizer, acho que nós não vamos ver onde Não, é que não isso vai vamos dar. ver, não vamos Nós ver. não, mas quem Não. sabe os nossos Eu acho, tetranetos. assim, eu acho que mais provável do que não existe, mas nós nunca vamos ter contacto. Porque existe, é tipo, é o mesmo dizer que tipo, uma formiga na Europa, a especular se existe uma formiga na América do Norte. Eu acho que é ainda mais... Ainda a escala é mais. ainda maior. Ainda mais. Portanto, agora imagina. É. Portanto, É difícil. a formiga pode especular e pode dizer, bem, se eu existo e isto é tão grande à minha volta, se calhar outra também existe. Mas nunca se vão ver. Vão uma ver. outra. Então será que importa? Provavelmente não importa. Sim. Do que é que... pouco Mas importa do então que deixa-me fazer. tornar a conversa mais leve em vez de estarmos a falar sobre... Agora estamos aqui já e para Deus e não sei o quê. Que acho que é interessante porque no fundo vai-se relacionar. Mas, para não irmos por aí... Porque nós estávamos a dizer o que é que mudava no paradigma enquanto sociedade, enquanto religião, e no sentido religioso, mas o que é que mudava na tua vida, pessoal? Imagina que a gente agora descobria que havia uma vida inteligente, eles conseguiram comunicar connosco. O que é que achas que mudava na tua vida? Para já morrer de medo. Essa Sério? É a primeira, claro. É assim, Então, desculpa, diz. eu há bocado quando disse, imagina que eles chegavam ali, tu disseste, imagina que eles chegavam ali, eu ia tentar confraternizar, a menos que eles já viessem com a boca toda destruída, tipo, Eu morria de medo. Porque, Era. sim, porque se eles estão cá é por alguma razão. E provavelmente não é só para ver. se souber, Portanto, eu acho que não. A questão é, os recursos são finitos. Portanto, se eles estão cá é porque se calhar precisam de alguma coisa. E alguma coisa que eles se calhar não quer dar. Portanto, eu ia morrer de medo. Portanto, não sei, ia para um bunker ou alguma coisa assim. é interessante pensarmos o que é que Tu ias mudava na realmente nossa vida. tentar confraternizar. Sem mais nenhuma informação, ou seja, se viesse lá um gajo de um monstro de 5 metros com uma arma qualquer na mão, claro que não ia confraternizar, mas sem mais nenhuma informação, Era um gajo. acho que a Era um ser humanoide, vá. acho que se fosse um ser humanoide, acho que ia ter medo também. Mas sem mais nenhuma informação, sabia só que estava ali algo que nós podíamos comunicar, uma vida extraterrestre consciente. A minha curiosidade era de comunicar. Eu não ia tentar comunicar. Eu adorava comunicar. Então mas já cá estavam. Sim, mas eu não ia. Ok, eu ia me esconder. Então porquê é que achas que aqueles cientistas mandaram a cena para tentar comunicar com o exterior? Eu acho que eles concordam contigo. Percebes? Mas assim, eu não concordo. Não, comuniquem e depois digam. Mas eu vou estar cá atrás. Pois, percebo. Não, porra, se eles estão cá é por uma razão e provavelmente não é uma razão boa, não é? E E são uma raça infinitamente superior a nós. Ou seria, se não é? eles chegarem cá, não é? Se eles chegarem cá. Portanto, e acho que em cenários onde havia uma raça infinitamente superior a outra,
até que a balança se equilibrasse demorou muito tempo, né? E eu não quero estar no nesse início coisa. da balança. Então eu ia perguntar ao contrário, mas imagina que éramos nós que conseguíamos chegar ou comunicar de alguma forma com outra civilização. Uhum. O que é que tu, enquanto da nossa civilização, esperavas que nós fizéssemos? Era chegar lá e roubar os recursos? Não, eu esperava que não. Eu esperava que... Isso também é uma questão, ou seja, se eles vêm cá, se calhar têm uma consciencialização, Consciencialização? exatamente, de que, pá, se calhar também são seres vivos e tal, se calhar não vamos também... Há um Ou mundo todo de não. hipóteses. Há um Há mundo um todo de mundo de hipóteses. hipóteses, né? Ou então... É. Não, mas eu esperaria que, se caso encontrássemos assim um planeta com vida mais primitiva, pá, que fossem, que tivéssemos algum, que mantivéssemos a classe e Alguma classe. alguma classe, alguma ética, alguma moralidade. Sabes, tipo, eu vou-te ser sincero, essa questão de uma vida extraterrestre, tal como a nós conhecemos, consciente, noutro planeta, por acaso não é algo que me roube muito o sono, porque lá está, porque acho que está tão longe de nós que ao utilizar o meu tempo com essas questões e não noutras, pronto, não é simplesmente, não é tanto do meu interesse, mas uma coisa que me por acaso tira um bocadinho mais do sono é a questão, por exemplo, de Marte. Ou seja, não saber se existe outra vida noutro sistema solar que é capaz de comunicar connosco, mas de saber se a nossa vida é possível ser transportada para outro sistema, outro planeta. E isso tira-me um bocado do sono, porque de facto, se isso for possível, também acho que muda um bocado o paradigma. Achas? Yeah. Eu acho que é Mais possível. social, Eu mais social, não tanto metafísico como estávamos a Eu falar. acho que é possível, sim, é a primeira. Mas não acho que mudasse assim tanto para mim. Social, talvez, sim. Imagina, tipo, Podia porque ser como, sei lá, como há alguns filmes de ficção, quando se descobria ilhas inabitadas, não é? pois acho que não. Porque Acho que não? seria fundamentalmente diferente. Porque a escala de recursos. Ou seja, aquela diferença que nós falamos tanto entre ricos e pobres e ia ser uma coisa mesmo astronómica. Podes ver por aí, ou também podes ver por. Ou seja, quem foram as primeiras pessoas a colonizar sítios desertos no tempo dos descobrimentos? Eram as pessoas mais pobres até. Que eram De cá para lá? de cá para lá. Né? Que eram mandadas para. Ou seja, não era só isso, não era exclusivamente. Mas a maioria das, Quem ia nas das primeiras pessoas que iam embarcações? povoar as terras desertas eram pessoas que já não tinham. Iam testar. Yeah, porque assim, se eles Morrerem. morressem. É a cena do tirano, do rei tirano, que dá a fruta, Yeah. dá a comida primeiro ao vassalo para Pronto. não morrer ele envenenado. Portanto, se calhar, nesse caso, quem é que queria ser mandado para Marte? Achas que seriam os ricos mais, é isso? Inicialmente iam fazer alguns testes. Provavelmente. Mas mesmo assim os testes que fazem hoje em dia não é com os pobres, é com astronautas e com... Pois, não sei. Sim, agora já temos outra consciência. Temos outra tecnologia. Mas a questão é que Marte também não tem grandes recursos para oferecer. Recurso é mais uma questão. Marte é mais uma questão de espaço. Sim, mas como eu digo, se a nossa vida consegue ser transportada, não é que o planeta nos vai dar estes recursos ou não. Ainda não sabemos bem também que o planeta pode ter esse recurso, mas nós ao conseguir transportar a nossa vida para lá, imagina plantar, uma cena que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Conseguindo plantar lá, tipo, o nosso paradigma enquanto cena social, imagina só trabalhos. Eu acho que Quer ser agricultor em Marte? Eu acho que teoricamente é possível, sim. Viste aquele filme do Martian Man, com o Matt Damon? Vi. Acho que ficou lá preso e tal. Sim. Aquilo é tudo teoricamente Possível. possível. Aquilo, não há, uma certa altura não há uma coisa que eles abrem o capacete e eles conseguem respirar. Ou estou a confundir com outro filme. Que eles estão sempre com o capacete, acham que não conseguem respirar e depois ele está lá à briga com não sei quem, um filme de ação, e abre o capacete e Isso é o Interstellar, não é? Que eles estão à briga e depois aquilo parte-se o capacete. não. Tinha que ir ver isso ao fundo. Mas Acho que não. era interessante, tipo, pensaste que não consegues respirar e depois consegues. Não, mas isso não consegues. Não consegues, sim, garantidamente. teoricamente não é possível. Garantidamente, não consegues. Mas não sei se passou isso no filme ou não, já não me lembro. Dentro da cabine, que é pressurizada, e conseguirias. Fora não. Fora é Sim. possível. É. Mas pronto, Mas é mais uma questão de espaço, né? Aí acho eu. Não é tanto uma quantidade. Não se vai buscar recursos a Marte. Claro que pode ter alguns minérios, etc. Mas eu acho que o principal motivação para o ser humano se expandir, caso isso aconteça, eu acho que vai acontecer, é espaço. mas achas que falta cá espaço? Eu acho que vai faltar um dia, eventualmente. Achas que existem muitas pessoas no planeta? Acho que não. Acho que não. Mas se nós queremos ser uma espécie que dura, não é? Mas estás a falar em milhares de No anos. futuro, sim. No futuro, ok. No futuro vai haver falta de espaço, eventualmente. Não sei, meu.
pode acontecer uma catástrofe qualquer, Pode. vai metade da população com caraças. Claro, Já pode. temos Mas espaço outra vez. Se o status quo se mantiver o mesmo. Sim. Caso se mantenha tudo igual, Mas até mesmo pelo status quo, não sei se a história não nos mostra tipo, que volta, volta que não volta, há aí uma cena que corta metade da população. sim, ok, Como por exemplo, mas- de outras espécies também, dos dinossauros. Estou a perceber. Mas sim, assumindo que não. Assumindo que vai sempre continuar a crescer exponencialmente. Sim, assumindo que não há nenhum evento catastrófico. Os recursos são finitos, portanto, a certa altura vai haver Tem que espaço. se buscar recursos e espaço a outro. Isso é um bocado a teoria do Thanos, não é? Sim, mas o Thanos podia ter feito ao contrário. Né? Não podia nada. Podia. É uma impossibilidade. É o jogo de xadrez que já está ganho. Podia. Então se ele pudesse, ele fazia, né? Então não fez, não quis. Yeah. Mas voltando à vida consciente, se tivesse que atribuir uma probabilidade, porque há bocado disseste que é mais provável do que não mais provável. 51. 51, é mesmo ali no limite. E tu- 51 e 49. E tu queres que haja ou não queres que haja? Não faço juízos de valor. Nenhum, não tens qualquer juízo de valor? Não. Eu Quer dizer, tenho, eu sou sincero. Eu preferia que não houvesse. Eu prefiro que não houvesse Yeah, eu prefiro que também. não houvesse. Eu podia me sentir mais special one. Não, eu não é por causa disso. Eu era mais tipo, ok. Por medo? Ninguém me vai matar. Yeah. Quer dizer, nenhuma espécie intraplanetária me vai matar. Sim. Era Pois mais cá- por uma questão de segurança. Nós cá já temos alguns aliens. Nós, assim, Alguns nós cá crazies. já temos perigos. Portanto, eu não quero ter mais perigos ainda dos conhecidos. É, mas pronto, quem não vai não volta. Isso acho que era todo o mundo de possibilidade que se abriria. Podia ser bom, podia ser mau. Não, acho que bom não seria. Seria muito improvável de ser bom. Hum. Muito improvável. Portanto, mas eu perguntei isto, pronto, é interessante tu dizer isto. Tu, apesar de não quereres, ainda assim atribuis 51. Eu se calhar atribuo os 49 porque eu não quero, percebes? E posso ter... Porque acho que não tenho evidências, tipo, Pois. não há evidências. Eu não quero. Eu acho que se caso acontecesse ia ser mau. Muito provavelmente. Mas acho que provavelmente existe. Pela questão da dimensão do Dimensão. universo. Dimensão, sim. Só a questão da dimensão. Pois. Sim, aquela questão das formigas e a escala ainda é infinitamente maior que isso. Portanto, só analisando números, do ponto de vista muito racional, não é? Acho que mais provável é que existe. Vi um gajo a falar que... Mas pronto, isso é para a criação do universo, não é propriamente da vida. Que a palavra partícula... agora não me lembro qual era a palavra em latim. Pronto, também não sou uma enciclopédia, mas que significa que parte de alguma coisa. Então a ideia de nós... para a formação do universo estarmos a tentar encontrar uma não causa que é impossível, por mais que a tecnologia se evolve. E achei essa teoria interessante de É outro assunto, não é? mas nessa cena do universo, o universo pode de facto também ser tão grande e não haver, também existe essa Pode, possibilidade. sim, claro. E eu atribuí 51 e 49. Estou a perceber. Pode ser, de facto. Em termos possíveis, mas terias que admitir que até agora não tens maneira de o provar. Não. Pronto. A Isso única, é importante. Para mim é importante. a isso. única pequena evidência que existe vai ser nestes estudos, assim. O estudo que eu referi no início do episódio. Em formatos de vida não Ou seja, inteligentes. Exatamente. Porque toda a vida inteligente teve que passar por um Por passar estágio por aí. não inteligente. Sim. Entendes? E se detectarmos formas de vida não inteligentes, alegadamente, então o salto já não é tão grande. Percebo. Já estás um degrau acima, estás a ver? Percebes? Porque se há vida inteligente, também houve aquele Houve em tipo de algum vida momento. Sim. Estou a perceber. mais inicial. Pois. KW não sei das quantas, que fique esperto que não te nasça de lá um Joãozinho. K218b. É o Mas planeta. também imagina. Não, esquece, agora ia fazer uma piada sobre um podcast que a gente fez. Qual? Mas tipo, até podia começar a surgir vida inteligente, mas não estava bem ainda desenvolvido e cortavam-lhe, não é? Pois, talvez. Depois também não havia a mesma, portanto, está Não tudo vi, fixe. não vi. Acho que está, né? É isso, já, Pá, pode mas- ficar por aqui. Deixem aí se acham que há esta vida inteligente para lá, fora da Terra e assim. Vou ver o estudo, acho que o estudo é interessante. Diz outra vez o estudo para o pessoal Epá, e o dar nome uma... do estudo não te me lembras? lembro, mas metam o planeta K218b, aquilo... Vejam divulgadores científicos. Eu não quero estar aqui a pagar de intelectual, mas eu não vejo o estudo. Eu não estou capacitado para ver o estudo. O estudo é feito por uma equipa de PhDs Uhum. que estudam a astrobiologia tipo há 30 anos. Linguagem e os gráficos é tudo hiper mega complexo. Eu não tenho capacidade para ver estes estudos. Mas eu sigo alguns divulgadores científicos que traduzem isto por miúdos. Yeah, Portanto, é percebo. o que eu aconselho que as pessoas vão fazer. E nesses divulgadores ver quais é que são
os que tu confias também, né? Sim, Porque já demonstraram noutras vezes que são confiáveis. Sim. Mas importante também, se alguém tiver a dizer alguma cena, porque há uma cena que nós não falemos aqui, Se alguém viu um OVNI, mande foto. não falámos sobre isso. Eu adorava. Não, mas isso é obviamente balela, não é? Sim, pronto, Se concordamos, nós, não vale a pena. se nós não acreditamos, ou se a probabilidade é muito reduzida, esses OVNIs são balela. Mas estava a dizer, porque eu tive esse feedback também no episódio de inteligência artificial, que de facto há muitas pessoas, e algumas delas viu o nosso podcast, que sabem muito mais sobre nós em determinados temas. Sim. E portanto, se houver aí alguém que este tema lhe interesse mesmo a fundo, pode também dizer para nós depois fazermos talvez uma parte 2 com mais informações. Porque senti isso na inteligência artificial, uma pessoa a dizer mesmo, por exemplo, aquela questão de nós estarmos a atribuir direitos, não sei o quê. Parece-me que as pessoas, quanto mais sabem sobre a inteligência artificial, mas houve uma pessoa que me deu esse feedback e falou mesmo comigo, mas alguém estava a dizer, qual é que era o vosso problema em dizer que é como uma carteira? Pois. Porque ele percebe que o que está a acontecer ali são tudo zeros e uns, percebes? E tem um conhecimento tão mais profundo sobre nós que não faz essa distinção entre, sim, é um objeto. Pois, o que eu disse foi que eu tinha essa dificuldade. Essa dificuldade Não percebi porquê, mas tinha. E tenho, continuo a ter. Sim. Mas já, é isso. É isso, tá? Para mim está fechado. Está fechado. Um abraço. É, meu puto. Tchau. Tchau. Na 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 na. Black hole, set on a tree, Black